Olá, você já se livrou do engano? Meu nome é Daniels e eu gostaria de tratar esse assunto como esse, para podermos ir em direção a um viver melhor a partir de um viver com Deus. Há um texto na Bíblia que fala que Jesus foi enviado para nos livrar dos pecados, ou para livrar o povo dos pecados deles. Isso aconteceu quando José teve receio de se casar com Maria, porque Maria se achou grávida por uma ação sobrenatural, uma ação do Espírito de Deus. E essa forma inusitada, essa experiência extrema que eles tiveram com essa intervenção transcendental na natureza humana, era foi assim tão forte para aquele homem da Palestina chamado José. Ele era um carpinteiro, um homem trabalhador, um homem dedicado, era um hebreu religioso, de boa reputação, tinha toda uma ancestralidade estruturada na sua tribo lá em Israel. E de repente acontece isso com ele. A moça com a qual ele iria casar agora estava grávida e eles ainda não haviam tido relação. Ele ficou desconcertado. Naquela lei, naquele contexto em que eles viviam, a moça seria sentenciada se isso fosse descoberto, e seria descoberta, claro, né? Mas ele, para não causar problema para Maria, ele não a deixou, não se divorciou e não a denunciou. Ele resolveu simplesmente ficar quieto e, por ser um homem religioso, não se casou com ela, não a possuiu. Não a possuiu porque teve esse medo, né? Ele teve esse receio de estar também pecando ao possuir Maria, e ela já tinha um filho, já estava engravidada. Então o que ele fez? Ele ficou em silêncio e não a possuiu. Então ele foi avisado divinamente, através de um sonho. O anjo fala para ele não ter medo de se casar com Maria, não ter medo de tê-la como esposa, porque o que nela estava era um ente santo. Ele nasceria e o nome dele seria Jesus. Deveriam pôr o nome nele de Jesus. Veja o versículo que fala isso. O anjo fala para ela, o anjo fala para José, no versículo 20 até o versículo 21, diz assim: enquanto ponderava, ou seja, enquanto José ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Note bem a direção de Deus na vida de uma pessoa. Aqui nesse caso foi uma direção clara, tudo bem que foi através de um sonho, mas pelo menos livrou aquele homem daquela angústia. O que ele iria fazer? Ele já havia tomado uma decisão de preservar e não expor a mulher dele a uma situação ilegal que regia aquela época e aquela cultura. Mas Deus dirigiu ele através de um sonho, quando um anjo fala com ele, um mensageiro fala com José e diz para ele não ter medo, para ter Maria como sua esposa. E fala quem é aquele bebê. Mostra que aquele bebê, na verdade, não é um ser humano apenas. Era um ser humano, mas não era apenas um ser humano. Era um ente divino, né? Era alguém vindo de uma realidade eterna. E esse alguém veio para nascer, crescer ali no meio deles, e no meio da humanidade, é claro, para livrar o povo
do pecado deles. Ele veio para nos livrar do pecado. Veio para livrar o povo de Israel, mas subentende-se aqui que Jesus nasceria para que a sua mensagem de libertação e o seu poder libertador, seu poder como Salvador, atingisse outros povos do mundo, não só o povo judeu, não só o povo de Israel, que acreditasse nesse menino, que acreditasse no nome dessa pessoa, desse homem chamado Jesus. Em hebraico é Yeshua ou Yoshua, ou Josué no Antigo Testamento, né? Que são o mesmo significado, libertador. Então, o nome significa libertador. Ou seja, aquele bebê já veio até com um nome designando o propósito pelo qual e para o qual ele estava vindo, ele iria nascer. E nós precisamos de direção de Deus em várias questões de nossas vidas. Nem sempre talvez a encontremos, porque nós ficamos olhando muito para o mundo ao nosso redor, para a opinião das pessoas, uma religião aqui, uma filosofia ali, uma ideologia acolá, sistemas que vêm e vão, nos iludem. Essa humanidade é cheia de ilusões, é como se fosse um mapa perdido e que você tem que achar o lugar certo, mas se sente inseguro, sem GPS, sem mapa, sem saber onde ir para cumprir a sua vida. Aliás, às vezes você nem sabe por que você vive, o que você vai cumprir na sua vida. Muita gente está insegura sobre até o sentido da vida delas. As pessoas vivem, casam, trabalham, não se casam, não trabalham, achando que talvez seja isso que devem fazer. Qual o sentido da vida delas? E nessa procura, ou nessa perda, nessa falta de saber o rumo certo, as pessoas acabam caindo em vários enganos de todo tipo. E o principal nome para engano, que a Bíblia põe um nome claro para isso, é pecado. Pecado é um nome que nós conhecemos aqui no português, né, como desobediência a Deus. No hebraico e no grego existem nomes diferentes, mas um dos nomes que me chama a atenção é o nome do hebraico, hatá, né, é uma palavra lá no hebraico que também é traduzida como pecado. Hatá pode ser traduzido também como desvio. Eu gosto dessa palavra porque ela sintetiza bem, ela mostra bem a situação do ser humano, a situação da humanidade. A humanidade está num desvio, ou seja, ela não consegue encontrar o rumo certo, ela está desviada do rumo certo. Estão quebrados os canais de conexão com a direção divina. E por isso nós precisamos constantemente de buscar a presença de Deus. Busque a presença de Deus, deixe Ele guiar sua vida, para que você possa ter o rumo certo e você possa se livrar do pecado. Você possa ser livre do engano, das enganações, das maquinações que existem nos sistemas daqui deste mundo. Busque a Deus. Houve um homem que ele foi fazer um trabalho lá no Nepal, ele ia fazer um trabalho social, ele e um diretor de missões. Esse homem se chamava Don Callan, ele foi um líder de basquetebol, né? Ele foi um treinador, na época ele era um treinador de basquetebol, e ele foi com um líder de missões. Eles foram para o Nepal e ali o líder, o amigo dele, o colega dele, ficou numa cidade chamada Katmandu. E o Dom resolveu ir para uma outra cidade, que ele também não conhecia nada, nem a língua do povo, ele sabia falar nada. Ele foi para aquela outra cidade chamada Pokhara. Quando chegou naquela cidade, a única coisa que ele tinha
era o nome de um homem que serviria de guia para ele naquela região. Ele ia conhecer o povo ali, conhecer a região, explorar a situação lá para saber como cumprir os objetivos sociais, de ajuda, missionais que eles tinham lá. Ele sabia só o nome desse sujeito. Quando ele chegou no aeroporto, já pegou o táxi e procurou um hotel a esmo, qualquer hotel. O primeiro que veio ali, que ele veio na cabeça, ele foi para aquele hotel, porque ele não sabia onde encontrar o sujeito. Você imagina bem, você vai para uma cidade, num outro lugar do mundo, uma cultura hiper diferente da sua, e você só tem o nome de uma pessoa para procurar ali, né, catar ali no meio da população. Aí ele chega no hotel, ele vê o hotel, ele entra no átrio do hotel. Quando ele entra já no átrio do hotel, ele vê um grupo de homens ali na recepção e ele fala na linguagem dele. Aconteça o que acontecer, ele vai e fala assim: vocês conhecem um homem chamado Jivan? Jivan era o nome do guia que ia ajudá-lo. E aí um dos homens já se dirige a ele falando de forma compreensível: eu sou Jivan. Veja só, né? Ele no ato já encontrou a pessoa que iria ajudá-lo naquela missão. Então ele notou que ele não estava sozinho naquela viagem. Foi uma experiência que mostrou para ele e mostra para a gente que nós não precisamos pensar que estamos sozinhos. É claro que essa foi uma direção de Deus para ele notou isso muito claramente. Mas nem sempre as coisas são tão claras assim para a gente, não é mesmo? Deus pode dirigir você claramente, diretamente, sim. Mas o mais importante aqui é que você comece a se livrar dos excessos de pensamentos, dos excessos de filosofias, excessos de religiões, de influência dos outros na sua cabeça. Se você for jovem, então, você tem que tomar muito cuidado com excesso de influências, de pessoas, de partidos que gostam de pegar os jovens para usá-los. Então tome cuidado com esses excessos de direções que estão querendo dar para vocês. A melhor direção é a que vem do alto, é a que vem da origem de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. E aquele que criou todas as coisas nos deu um diretor, um guia, cujo nome se chama Jesus. Esse é o nome do nosso guia. Não é um guia turístico, é um guia para toda a vida. É um guia para além da vida aqui. Além dessa vida, esse guia Jesus te salva dos enganos e dos pesos também por toda a eternidade. Procure esse guia, Jesus.